Capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Como é que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus. Uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Obrigado. Que a infinita paz de nosso Mestre Jesus possa nos favorecer o entendimento e principalmente a recepção daquilo que vamos trazer na noite de hoje como reflexão, baseada nessa leitura do Evangelho, o argueiro e a trave no olho, bem como a leitura Criação Mental, de nosso irmão Emmanuel, através do livro Bênção de Paz. Nós precisamos estar sempre conscientes da nossa responsabilidade. A irresponsabilidade é que nos leva a praticar muitos erros. E cada erro que praticamos vai trazer a sua consequência inevitável. Se não for hoje, será amanhã. E hoje nós vamos meditar, corrigindo inclusive a criação verbal, que através das manifestações que nós podemos ter através do nosso corpo físico, falando de nós encarnados, já que estamos no plano físico, nessa escola abençoada chamada Terra, os outros sentidos que nós usamos, como ver, ouvir, o tato, o paladar, são todos sentidos de recepção. Mas nós temos, na nossa capacidade de nos comunicar uns com os outros, através da palavra, nós temos uma atividade ativa. E é aí que a nossa responsabilidade aumenta exponencialmente. Por quê? Porque é aí que nós plantamos. É aí que nós plantamos. E o que nós plantamos? Então nós vamos meditar hoje, com a ajuda do nosso irmão Emmanuel e do nosso irmão André Luiz, em alguns livros que pesquisamos, a importância da palavra, a importância da frase articulada
que nós utilizamos para nos comunicar uns com os outros. No livro Endereços da Paz, André Luiz, falando sobre a palavra, na leitura 18, ele diz que a palavra é um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Então, nosso destino não está fatalmente traçado por Deus. Nós estamos desenhando a nossa caminhada. E a palavra é o fator determinante. Ele traz para nós exemplos, não vamos dizer todos aqui. Mas a palavra alegre, por exemplo, espalha otimismo. A palavra triste semeia o desânimo. A palavra descrente invoca a frieza. A palavra sábia ensina. A palavra ignorante complica. A palavra inconsciente gera amargura. Então a gente vê que dependendo da qualidade da palavra que nós utilizamos e do teor da frase que nós veiculamos aqui na terra, nós vamos estar semeando e nós colheremos de acordo com a qualidade, boa ou ruim, dessa frase. Por isso mesmo, André Luiz diz para nós, exortava Jesus, não procures o argueiro nos olhos do teu irmão, quando trazes na trave uma trave nos teus olhos. Sempre o Evangelho de Jesus, ele vai nos chamar a atenção para aquilo que nós fazemos. Vai chamar a atenção para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós sentimos. Não importa o outro. Quando nós estamos cogitando da nossa felicidade, é porque materializados como nós estamos, e quando eu digo materializados, eu não estou dizendo só de nós encarnados. Porque não é porque o espírito deixa o corpo físico e passa para o plano espiritual que ele deixa de ser materializado. Ele continua. Porque não há uma diferença substancial entre o nosso corpo físico e o perispírito para o espírito materializado. Para o espírito ligado às coisas materiais. O perispírito fica denso, fica pesado. Para o espírito recém-desencarnado é o corpo, sem diferença. A única diferença que os espíritos encontram, e isso nós temos vivência de mais de 40 anos em reuniões mediúnicas, é que eles não se apercebendo que desencarnaram, eles chegam reclamando que a família não liga mais para eles, que eles conversam, eles falam, eles gritam e ninguém escuta, ninguém ouve, mas eles não percebem que estão desencarnados. Porque eles veem os braços, as pernas, eles tocam no seu corpo. Então, quando nós dizemos espírito materializado, é espírito que não é espiritualizado, que não cultivou os valores morais, que não burilou seus sentimentos, que não cultivou a amizade, a bondade. Então ele vem dizer para nós que a palavra é bússola de nossa alma onde nós estivermos. Ela que vai dirigir os nossos passos num caminho ou noutro. E vai influenciar as pessoas à nossa volta. E vai despertar nelas esse ou aquele sentimento. Que será dirigido a quem? A nós. Olha bem. Porque aquela pessoa, ela vai às vezes repetir o que nós falamos para outras pessoas. E essas pessoas nos conhecendo, mesmo não estando próximos a nós fisicamente,
elas tendo aquele pensamento positivo ou negativo, aquele pensamento negativo ou positivo vai ser direcionado a nós, onde nós estivermos. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque em verdade a palavra é força que nos abre as portas do coração, às fontes luminosas da vida ou às correntes da morte. Olha bem a importância. Não é fácil para nós que já sabemos falar, abrir a boca e conversar? É muito simples. É uma das atividades que nós mais exercitamos. Seria bom se fosse construído um aparelho que fosse instalado em nós, na nossa cintura ou no nosso braço, e que contasse quantas palavras que a gente fala num dia. E depois fizesse um censo das palavras boas e das palavras ruins, para a gente poder analisar e ver. Santo Agostinho nos aconselhou a fazer um balanço diário. Nesse balanço diário deveria estar essa análise. É lógico que nós não vamos lembrar de todas, mas pelo menos dos momentos que nós vivenciamos, nós lembraríamos. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, falando sobre a palavra do Cristo, a palavra do Cristo, Jesus disse assim, foi registrado em João: as palavras que eu vos disse, isso é Jesus falando para os apóstolos, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem um sistema renovador, indicador de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. E aí nós fizemos questão de colocar isso aqui para a gente poder meditar na importância que é o Evangelho de Jesus. A importância que é as palavras, os ensinos que Jesus traz. As minhas palavras são espírito e vida. Por quê? Porque elas se alicerçam na lei divina. Nós, inclusive, terminando o livro Perante Jesus, os áudios que nós estamos postando todo domingo, nós justamente escolhemos o livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Que são pequenas frases ou trechos de frases de Jesus que Emmanuel interpreta. Porque nós temos essa sede, nós temos essa necessidade. O nosso espírito precisa se renovar. Quantas e quantas encarnações nós já tivemos? E quanto ainda nós precisamos purificar a nossa alma no que diz respeito àquilo que saiu da nossa boca. É porque a misericórdia divina é muito grande. Senão, no mundo haveria mais mudos do que falantes. O tanto que nós utilizamos de forma errada. O sábio, aquela pessoa extremamente sábio, ela fala muito pouco. Ela escuta muito e fala muito pouco. Ela só fala daquilo que ela já é e que ela faz, que ela realiza. Por causa do compromisso, por causa da responsabilidade em falar. No livro Construção do Amor, Emmanuel, falando sobre a caridade da palavra, ele nos traz uma coisa completamente inédita. Inédita. Aí já é o contrário. A caridade da palavra dele é diferente. Aprendamos a praticar a sublime caridade oculta que somente a língua pode realizar.
Quando o nosso coração acorda para os ideais superiores do Evangelho, a nossa inteligência adquire preciosos serviços de autofiscalização. E essa caridade da palavra é o silêncio diante da ofensa. É calar a língua diante da ignorância, diante da maldade, para que nós não venhamos a utilizar o verbo na multiplicação do mal. Comentando aquele mal, nós estamos multiplicando aquele mal. Mesmo que nós tenhamos sido testemunha do fato, ou seja, é um fato verdadeiro, aconteceu, por que nós vamos replicar? Por que nós vamos contar para outras pessoas? Uma coisa que traz tristeza, que traz revolta. Então, Emmanuel fala aqui para nós na caridade da palavra que se cala para não multiplicar o mal. Para quem não conhece, eu não sei se nós temos aqui, depois a Jaci pode ver, mas hoje em dia, no site Bíblia do Caminho, todos nós podemos baixar todos os livros, né, de Chico Xavier, que já foram publicados. Tem o livro Instruções Psicofônicas, que ele é fabuloso. Foram reuniões que foram feitas em Pedro Leopoldo. E um historiador, né, um biógrafo de Chico Xavier, que ia para lá para participar dessas reuniões, levou um gravador. Naquela época era desse tamanho assim. E Chico Xavier incorporava os espíritos benfeitores. Não só psicografava, ele incorporava. E eles falavam através dele. E essas incorporações eram gravadas. Então nós encontramos numa dessas mensagens, que depois se transformou no livro, André Luiz se incorporou e veio falar sobre na esfera da palavra. Vamos ver o que ele fala para nós. Meus irmãos, para o médico desencarnado, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. Então, na raiz de todas as enfermidades, as doenças, está a palavra mal conduzida. A palavra deprimente é sarna invisível, complicando os problemas, enegrecendo o destino, retardando o progresso, desfazendo a paz, golpeando a fé e anulando a alegria. Olha o que a palavra pode fazer. Se buscamos no mundo selecionar alimentos sadios, na segurança e aprumo do corpo, é indispensável escolher conversações edificantes, capazes de preservar a beleza e a harmonia de nossas almas. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Olha que coisa absurda. Aí a gente fica pensando, né? No perigo que é a gente se reunir, né? Aos compadres, as comadres, né? Para poder fofocar, né? Fazer aqueles comentários, né? Acerca, geralmente, da vida dos outros, né? Atendamos ao silêncio, onde não seja possível o concurso fraterno. Para cooperar com Cristo, é imprescindível sintonizar a estação de nossa vida com o seu Evangelho Redentor. Sintonizar a nossa mente, o nosso coração com esse Evangelho. Mas primeiro nós precisamos conhecer esse Evangelho.
E aí, caros irmãos, eu quero dizer de público que nós não devemos ter nenhuma preguiça ou má vontade quando às vezes nós adotamos, por exemplo, o Evangelho no culto do lar, abrindo ele ao acaso, e cai uma mesma leitura várias vezes, repetidamente. É porque nós estamos precisando de entender, de nos aprofundar. Quando eu digo nós, porque o culto do Evangelho do Lar não é só para nós encarnados, é para os desencarnados também. Não tem corpo físico para todos os espíritos que estão na Terra. Não tem. Eles têm que aprender. E eles vão aprender como? Conosco, convivendo conosco. Então não vamos nós pensar que nós vamos no centro espírita uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque tem que fazer a limpeza da minha casa, eu tenho que levar os espíritos que estão lá, tudo lá para o centro, eles poderem ser encaminhados. Isso não existe. Eles estão em nosso meio, eles estão vivendo e convivendo conosco. A qualidade desses espíritos, se eles são espíritos de uma certa categoria ou de outra, vai depender do que nós estamos fazendo da nossa vida. Do conteúdo dos nossos pensamentos, das nossas palavras, os nossos hábitos. Ora, um espírito que gosta de jogar carta, ele não vai ficar numa casa que não tem baralho, por exemplo. Agora, aqueles que estão unidos a nós pelos laços dos compromissos espirituais, se nós abrirmos o Evangelho e vamos ler sozinhos ou acompanhados, eles vão ter que ler junto conosco, quer eles gostando ou não. Então nós temos que resistir. Nós temos que resistir. Vai dar sono, a gente vai cochilar ali, a gente tem que resistir, ler em pé. Para não cochilar, para não dormir. Nós temos a necessidade. É muito importante para nós. Busquemos sentir com Jesus. O Evangelho é Jesus conosco. Então nós precisamos de ler aquela mensagem fazendo um esforço. Não é ler por ler como a gente lê um jornal, lê uma revista, para passar tempo. Evangelho não é para passar tempo. Evangelho é para alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Então nós precisamos sentir o que está naquela frase, naquelas palavras. Antes de abrir o Evangelho, nós temos que pensar no nosso anjo de guarda, para pedir a ajuda dele, para que o nosso entendimento se abra. Essas palavras, caros irmãos, são muito pobres, mas nas entrelinhas dela tem muita coisa que nós podemos assimilar pela intuição. Os espíritos têm a possibilidade, a capacidade de trazer a nós, quando nós estamos lendo o Evangelho, o entendimento de muita coisa acerca da nossa vida. Mas para isso nós precisamos estar inteiros ali lendo. Nós não podemos ler e ficar pensando no que nós deixamos de fazer no nosso serviço. Nós precisamos estar ali, nos entregar àquela leitura. Não nos esqueçamos de que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. Coração. Nós estamos usando o nosso coração na nossa vida? Ou nós estamos vivendo por viver? Então é uma coisa que nós precisamos cogitar de nós mesmos. Emmanuel, no livro Companheiro, falando para nós sobre no domínio das palavras, diz: fala e conhecer-te-ão. Então olha bem. Falando, as pessoas vão nos conhecer. Refere-te aos outros quanto está em ti mesmo.
E aí nós vamos voltar aqui para o que o nosso irmão leu para nós sobre a questão do espelho, na leitura aqui, o argueiro e a trave no olho. Ele fala para nós aqui do espelho, que seria preciso que nós estivéssemos caminhando junto conosco um espelho bem grande, para mostrar o que nós estamos fazendo, para mostrar a nossa feição, como está o nosso rosto, as nossas expressões. Como isso não é possível, o próximo é o nosso espelho. E a gente se refere nele com base naquilo que nós trazemos dentro de nós. Então vamos abrir os nossos olhos. Porque se na nossa vida comum nós estamos reclamando demais, ou desse ou daquele, nós estamos apontando demais esse ou aquele defeito, é porque esse defeito está escondido dentro de nós. E nós estamos identificando ele no outro. Isso é uma dica muito importante que o nosso irmão Emmanuel está dando para nós aqui. A palavra é sempre o canal mais seguro pelo qual te revelas. Criteriosa dieta na conversação é saúde do espírito. Então precisamos escolher bem. Na dieta a gente não escolhe, a gente não restringe, a gente não diminui e seleciona aquilo que realmente é saudável. Na conversação também da mesma forma. Se o verbo não está iluminado de compreensão e de amor, a conversa será sempre inútil. Inútil. Quem se propõe a iluminar não menciona qualquer ingrediente das trevas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. O mal aqui predomina. Então aí vocês veem o quão delicado é o momento que nós estamos vivendo. E a gente tem que pensar muito, muito mesmo, com base nisso que nós estamos analisando agora, antes de abrir a nossa boca para entrar em qualquer comentário. Seja com quem seja. Qual que vai ser a nossa palavra? Qual que vai ser o nosso comentário? Porque o outro vai expor. Vai calar para que a gente possa se expressar. Nós vamos evidenciar o que nesse nosso comentário? Nós não podemos comandar o que o outro vai falar, qual que é o assunto que ele vai abrir. Nós não podemos controlar isso. Ele tem a liberdade. E o que nós vamos falar em cima daquilo? Então, se o assunto já é a maldade, a ignorância, o comportamento inadequado dessa ou daquela pessoa, o assunto já é inviável. Nós podemos, sim, mudar o assunto, né? Abrir um outro assunto. E aí a gente lembra de Chico Xavier, né? Quando ele estava lá em Pedro Leopoldo ainda, na época não tinha água encanada, né? A água filtrada ficava naquele pote de barro, grande, né? Pegava lá no poço, né? Chamava poço antigamente, hoje a gente chama de cisterna, né? Que nem existe mais, né? É poço artesiano. E aí a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo já tinha saído e aquilo lá gerou um rebuliço muito grande, veio gente de fora para querer conhecer aquele jovem, né, mal saído dos seus 17 anos, escrevendo daquela forma, porque ninguém acreditava em espírito. Então vieram muitas pessoas de vários lugares do país para Pedro Leopoldo e virou aquele problema em torno do Chico Xavier. E todo mundo querendo perguntar as coisas para ele. E ele, nesses assuntos, ele às vezes ele abria e falava alguma coisa que não devia. E depois ficava com a consciência pesada, passando mal.
E aí ele pediu uma solução para a mãe, que ainda aparecia para ele, Maria João de Deus. E ela falou para ele, não, tem uma solução para essa questão. Que as pessoas ficavam em volta dele, depois que ele ia autografar os livros, eles ficavam em volta dele querendo saber a opinião dele disso, a opinião dele daquilo. E ele sabia que não podia opinar, mas ficava sem graça de tratar mal aquelas pessoas, com falta de caridade. E aí Maria João de Deus falou para ele, não, usa a água da paz. E ele então foi procurar essa água da paz, nas farmácias ali, não achou, nas farmácias da região, foi em Belo Horizonte, não achou. Perguntou ao Dr. Bezerra, que ele dava receitas, né, psicografadas. E aí depois de não conseguir localizar essa bendita água da paz, que para ele era um remédio, ela apareceu de novo um dia e ela falou assim, ó, minha mãe, eu procurei e não achei essa água da paz. Ela falou assim, não, mas está muito fácil, está ali, ó. Tinha um pote lá no salãozinho, onde as pessoas, né, tinham reunião pública. Está ali. Mas ali é fácil. Na hora que começar o assunto em volta de você, você vai lá ou pede para alguém lá pegar um copo com a água, põe na boca e não engole. Deixa a água na sua boca. Deixa a língua banhada na água. Se você não conseguir segurar e engolir, vai lá e pega mais. E assim ele fez. Enquanto a água estava na boca, não tinha como ele responder. Então as pessoas ficavam esperando a resposta dele e ele não dava a resposta. Ele continuava escrevendo, fazendo o que ele estava fazendo. Às vezes nós ficamos numa situação difícil, delicada, né? Mas existe uma forma, é só a gente estar sintonizado com a espiritualidade, com o nosso anjo de guarda, com os espíritos protetores, que eles vão nos intuir, né? Uma saída. A palavra indulgente é a vacina contra muitos males, discutindo talvez esclareças, mas servindo você vai convencer. E aí a gente tem aquele ditado popular, né? Que a palavra, a educação instrui, mas o exemplo arrasta. Que a infinita bondade de Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos meditar mais. E ao acordarmos, vamos pedir a Deus muita sabedoria para que, antes de abrir a nossa boca, a gente cogite dos sentimentos que vibram em nossos corações. Porque a palavra que sai da nossa boca, caros irmãos, nunca sai só a palavra. Ela sai carregada de sentimento, de vibrações. E que ela seja uma vibração de harmonia, de paz, de saúde, de luz. Que assim seja.